No vídeo de hoje eu vou trazer uma receita de uma opção, um bolo para pessoas que têm intolerância ao ovo. Então a gente vê isso cada vez mais comum em crianças. E é difícil uma alimentação sem ovos, né? Então às vezes a gente pensa que não vai dar certo, mas existem muitas possibilidades para você trabalhar sem esse ingrediente. Então eu vou deixar aqui com vocês uma receita de um bolo sem ovos. Nessa versão eu usei coco e substituí o leite de vaca pelo leite de coco, mas você pode escolher o leite da sua preferência. Uma opção é você colocar em forminhas de cupcake, você pode colocar na lancheira da criança, você pode servir numa mesa de festa. Eu fiz uma opção de ganache, então aqui o nosso bolinho, você vai ver a receita aí tudo bonitinho, tudo certo. Eu fiz uma ganache com chocolate nobre e leite de coco também. Então, você pode utilizar 200 gramas de chocolate nobre, não use a cobertura, com 100 ml de leite de coco. Você derrete o chocolate, depois acrescenta o leite, deixa a sua ganache descansar, depois faz a mistura, coloca num saco de confeiteiro e faz a arte que você quiser. Você pode colocar confeitos aqui sem lactose, você pode olhar os ingredientes e certificar de que não tem ovo. Então é uma opção muito bonita, muito saudável e muito fácil de fazer. Eu tenho certeza que se vocês fizerem vão gostar muito. E o mais importante, você transforma, né, um alimento saudável, usa ingredientes de boa qualidade. Então usa manteiga, usa um açúcar de boa qualidade e o produto final vai ser incrível. Então, eu quero deixar essa dica aqui para vocês. Podem vender, podem colocar em cesta de café da manhã. Coloca no seu cardápio que você tem essa opção. Você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que têm restrição, que buscam um alimento saboroso, bem feito e às vezes não encontra. Então, vou deixar aí a receita, acompanha. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha e faz. Eu tenho certeza que você vai gostar. Agora vamos preparar o nosso bolo. Eu tenho aqui 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente. É importante que você sempre utilize ingredientes de qualidade, ainda mais que esse será um produto diferenciado no seu cardápio. Tenho aqui o açúcar, você vai utilizar 170 gramas de açúcar. Pode ser o açúcar da sua preferência, aquele que você já tem o costume de usar na sua região. Açúcar cristal, açúcar demerara, eu usei aqui o açúcar refinado. Vou misturar bem para que isso se dissolva. É importante dissolver bem o açúcar para que você tenha um bolo bem corado, douradinho e que ele cresça bem bonito. Tá vendo? Ele vai misturando, incorporando a manteiga e aí ficou essa pasta. Ele está bem dissolvido e a partir de agora nós vamos mexer com o fouet. Vamos acrescentar os outros ingredientes com o fouet, que fica mais fácil de mexer. Eu tenho aqui 350 ml de leite. Eu utilizei o leite de coco, mas você pode utilizar o leite da sua preferência. Um leite vegetal, o leite de vaca. Vai incorporando tudo. Nesse momento, você tem a impressão de que a sua massa talhou, parece que fica um iogurte, mas isso é por conta da manteiga, porque os ingredientes, a manteiga ela não incorpora ao leite, mas isso aqui no forno, ela derrete e você tem um bolo super úmido. Vamos colocando aos poucos para que a gente possa misturar bem direitinho. É importante que você faça o passo a passo para que o seu bolo fique perfeito. Você vai ver no final como a massa desse bolo fica deliciosa, super fofinha. Agora, aqui ó, tá vendo como fica essa textura? Não tá errado não, não deu errado a sua receita, tá bom? Vamos colocar a nossa farinha de trigo. A minha já está peneirada e eu vou colocar aos poucos. Para não sair voando, né? Então, a massa tá bem líquida, aí você vai misturando devagarinho aqui a farinha. Olha só, tudo bem misturado, tudo bem incorporado, mas sem bater com força.
A farinha que sumiu, você já pode colocar mais um pouco, ou se estiver no final, você já pode parar de misturar. Só olha se não tem nenhum bolinho, né? Às vezes fica embolada a farinha. Mistura bem, mas sem bater com força. A gente utiliza o glúten, né? Ativa o glúten quando a gente quer fazer um pão, porque a textura da massa é diferente. Agora, quando a gente faz bolo, é diferente. Ah, aqui eu coloquei 30 gramas de coco ralado. Como eu usei leite de coco, então eu coloquei também um pouquinho de coco ralado. Mas se você estiver preparando com outro sabor, não precisa. Agora eu vou colocar 10 gramas de essência de baunilha. Também você pode usar raspas de frutas. Lá no Instagram eu deixei uma dica de raspinhas de laranja. Dá uma olhadinha lá. Então, é uma dica super coringa para quando você for preparar bolos, tortas, algum tipo de receita que você precise saborizar. Olha só que delícia! A massa já vai ficando linda, uma massa cheirosa, uma massa super leve, clarinha. E essa massa, ela faz muito sucesso com crianças. Elas gostam muito. Aqui coloquei 10 gramas de fermento, nosso fermento normal para bolo. Vamos só incorporar, dar uma mexida só para que ele desapareça aqui no meio da nossa massa. Mexe mais um pouquinho. E agora você vem novamente com a sua colher para que tire qualquer excesso de farinha que tenha ficado aqui nas laterais ou embaixo, para que o seu bolo fique bem uniforme. Às vezes a gente mexe com fouet e fica tudo ali embaixo, né? Algum local ali que ele não pega. Olha só a textura, tá vendo? Isso aqui é por conta do coco. Vamos mexer. Aqui, uma massa super fácil de fazer. Ah, eu vou utilizar nessa receita as nossas forminhas para cupcake. Eu tenho aqui forminha de alumínio para servir de base e coloquei a forminha de papel. Essa é só uma dica, você pode utilizar a forma que você tiver em casa e até aquelas marmitinhas de alumínio também, como você viu na outra imagem. Eu vou utilizar 60 gramas de massa para cada bolinho, mas você pode usar entre 50 e 60. E agora nós vamos levar ao forno e eu já volto para te mostrar. Olha só, acabei de cortar um aqui. Olha só essa massa. Tô até filmando bem de pertinho para você ter uma noção. Olha, fica muito fofinho. Utilizando ingredientes de boa qualidade e as quantidades que eu coloquei para você, não tem como errar. Faz para sua casa, faz para sua família, para a festinha dos seus filhos, coloca no seu cardápio para vender. Esse bolinho aqui é sucesso garantido. Ai, gente, eu vou até comer que me deu água na boca.